Jesus, aleluia, Jesus, está a primeira epístola universal de João, capítulo 1 e verso 8, que diz assim, todos já acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode louvar o Senhor com as palmas bem felizes, igreja, aleluia. Irmãos, aqui a palavra do Senhor afirma dizendo, aleluia, Jesus, sobre o pecado. Ali ele disse, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Ah, mas então você é pecador. Quem que não é pecador nessa terra, irmão? Se dizer que nunca pecou, dizer que nunca falou mal da sogra, da nora, do genro, do filho, da filha, se dizer que aquela igreja vai trazer uma bênção, mentiu. Ali, irmãos, aleluia, sempre tem uma mentirinha, sempre tem um pecadinho. Ah, mas isso aí o Senhor não quer levar em conta, não. É um pecadinho pequenininho, eles mancham nas vestes espirituais, irmãos. Então, se nós disser que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas tem um versículo maravilhoso que diz, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é Ele que nos purifica de todo pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus, Ele veio como um cordeiro mudo, padeceu naquela cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos certeza da vida eterna, para que nós tivéssemos nosso nome escrito no livro da vida, para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia do Senhor. Precisou deixar o seu trono de glória e vir para que nós fôssemos salvos. E ali então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Irmãos, aqui ele pregou para aquele povo, porque o povo ficava julgando, você está pregando, mas você também pecou. Você é hoje, mas o que você fez no passado? O Senhor diz, dos teus pecados lá de trás, eu não me lembro. Jogarei no mar do esquecimento e perdoarei o teu pecado e dar-te-ei a vida eterna, e ninguém te arrebatarás das minhas mãos, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito do Senhor. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele que nos justifica. Irmãos, se eu fosse comprar um de vocês, irmãos, eu não teria condições, porque um de vocês vale mais que o mundo todo. Vale mais que todo este mundo, irmãos, eu não teria condições. Mas se eu contribuir para um de vocês ir para o inferno,
Aí eu vou dar conta naquele dia. Aí eu vou dar conta. Um dia um pastor falou para mim: olha aqui, irmã, eu vou te entregar na mão do Deus vivo. Eu falei: oh, glória a Deus, melhor coisa que você faz. Eu prefiro. Ele falou: você sabe o que é a mão do Deus vivo? Eu falei: sim, eu sei, mas é melhor estar na mão dele, que é cheia de misericórdia, que está estendida para nos abençoar, e que pode matar e lançar no inferno, e pode dar e pode tornar tomá-lo, e pode dar vida e pode lançar no lago de fogo, e pode perdoar o pecado e pode abençoar, e não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia! A mão de Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas a mão de Deus, ela veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, ali ele estava pregando para aquele povo, e ele disse: se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Aqui no Apocalipse, irmãos, 21, aqui no Apocalipse 21 e o verso 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser que tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aqui tem o mais, tem o contraverso do verso. Tem gente que prega só o texto, mas quando chega no contexto, ele fecha a Bíblia. E aqui o Senhor manda nós pregar o texto, que é, aleluia, Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas ele manda nós pregar também o contexto, o mais. Ele aqui, ó, mais. Quando aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e aos fornicadores, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a que é a segunda morte. Então ali João falou: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se nós encobrirmos nossos pecados, se nós formos covardes, não confessar os nossos pecados, então estamos enquadrados nesse o mais aqui, ó. Mas quantos covardes? Quem são os covardes? Aleluia,
e que tenhas vida. E eles não gostavam da palavra, são os incrédulos. Aleluia. Os homicidas, na linguagem divina, os homicidas são, não é somente aqueles que tiram a vida de outro, mas também aquele que odeia o seu semelhante. João 3:15. Aqueles são os homicidas. Eles são homicidas, que nem o diabo, que é homicida desde o princípio, mentiroso. Ele odeia, nunca teve amor no coração de Satanás. O desejo dele era tirar alguém da presença de Deus, como ele fez com o primeiro casal na face do jardim do Éden. Então ali são os homicidas que ficarão de fora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os fornicadores são aqueles que vivem nos prazeres da carne. Aleluia. Eles vivem no prazer da carne. Eles só querem as festas, eles só querem a vida mundana, eles só querem a oportunidade de pecar, eles só querem a oportunidade de servir o mundo, e eles não querem voltar-se para Deus de corpo, alma e espírito. Eles acham que Deus só quer o coração, eles acham que Deus só quer uma roupa comprida, eles acham que Deus só quer um cabelo comprido, eles acham que Deus só quer uma alma, eles acham que Deus só quer um corpo, eles acham que Deus só quer um espírito, mas a palavra diz que Deus, Ele quer a pessoa de corpo, alma e espírito, que é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita neste corpo que é do Senhor. E muitos não têm pudor diante do Senhor, muitos não têm ali a necessidade de estar vigiando, sabendo que nós estamos cercados de uma tal nuvem de testemunha, sabendo que nós estamos cercados de anjos que nos assistem, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livre e guarda do mal. Ele está vendo, ele está filmando, ele está ouvindo, ele está gravando, ele está escrevendo, e quando abrir-se os livros também vai aparecer aquele erro que nós fizemos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Os feiticeiros são os que cometem o pecado de rebelião e praticam feitiçaria. Aleluia. Pensa que feiticeiro é só aquele que vai lá no terreiro de macumba e faz uma reza para aquele santo e leva uma oferenda nas encruzilhadas no cemitério. Não, irmãos, os feiticeiros, eles são, aleluia, Jesus, os que cometem o pecado de rebelião. Mas ele não quer ver ninguém unido, ele quer destruir. Se ele puder mandar um áudio, se ele puder mandar uma foto, uma montagem,
21. Então, irmãos, a idolatria é adorá-lo, é adorar uma coisa mais do que a Deus. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Está amando mais do que amando a Deus. Não podemos deixar o Senhor Deus de lado. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então, irmãos, os idólatras são aqueles que adoram e fazem maldade de ficar idolatrando alguém como um Deus, tirando o lugar que cabia de Deus na sua vida, e ali, irmãos, amando algo mais do que a Deus, adorando uma imagem de escultura no lugar de adorar a Deus, adorando um ídolo, um pastor, um cantor, um pregador mais do que adorar a Deus, adorando um filho mais do que adorar a Deus, adorando uma placa mais do que adorar a Deus, amando um cargo mais do que adorar a Deus, amando o trabalho mais do que adorar a Deus, amando as coisas do mundo mais do que adorar a Deus. Não lembra de dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, tu és grande, maravilhoso e merece toda a honra e toda a glória. Mas ele tira horas para ficar falando de um e do outro. São os idólatras, né, irmãos? Aleluia. E os mentirosos? Os mentirosos são os que torcem ou negam a verdade da palavra de Deus e ocultam-se para si e não pregam o que o Senhor manda, a verdadeira palavra. Aleluia. Jeremias 50:36, João 8:46. Então, irmãos, essas pessoas, infelizmente, não terão a salvação se não confessar esses pecados, se não deixar de praticar essas maldades. Não tem como entrar no céu, ficarão de fora. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde. Essa é a segunda morte. Irmãos, vamos deixar de praticar essas práticas, porque senão nós vamos morrer a segunda morte e não temos salvação e somos lançados no lago de fogo. Ali nunca mais sairá. Ali o homem chorará e se arrependerá, mas será tarde, tarde demais. Irmãos, ali não tem misericórdia de Deus, ali não tem amor, ali não tem perdão, ali existe um clamor de dia, de noite. Irmãos, não deram ouvidos os seus clamores, porque depois que entrarmos para lá, não tem como se arrepender mais e voltar, porque já as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Oh, meu Deus. Irmãos, não compensa o crime, não compensa se desviar da presença do Senhor, não compensa se desviar da igreja, não compensa pecar. E se pecar, vamos confessar e vamos sair urgente desse pecado, vamos fugir, vamos escapar como um passarinho escapa da gaiola e vamos voar para os braços do Senhor, porque senão não temos salvação da nossa alma. O inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar de dor. Ninguém sai de lá. Não adianta clamar. O Senhor diz na sua palavra: não bradei por esse povo, nem por eles levantarei lamento, porque eu não os ouvirei. Não adianta a missa de sétimo dia.
choro, lá eu vou gritar, ranger os dentes e o fogo queimará por toda a eternidade. É o que Deus tem preparado para aqueles que deixar de seguir os seus mandamentos. Ah, mas se eu me cuidar e eu for para o céu, se você for para o céu, meu irmão, o que o Senhor tem preparado para você nunca passou pela sua mente. É coisa extraordinária, maravilhosa. Você não consegue na sua mente imaginar o que o Senhor tem preparado para aqueles que voltarem para Ele. Oh, aleluia! Irmãos, e mais maravilhoso ainda é que esse céu, irmãos, que nós vemos, aonde está o Senhor, aonde estão os anjos, querubins, arcanjos, esse céu será enrolado como um papel, assim se reserva para o fogo, porque o Senhor, Ele criou outro céu, a outra terra, que João viu descendo do céu, como a noiva ataviada para o seu Senhor. Então ali, irmãos, esse céu que Satanás conheceu, esse céu que Satanás fez rebelião lá em cima, esse céu não vai existir mais. E o lugar para onde o Senhor vai levar a sua igreja, meus irmãos, o diabo não conhece, o diabo nunca esteve lá, porque o Senhor criou novos céus e nova terra, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E lá é o lugar aonde Ele vai morar com você que perseverar. Quem vencer herdará todas as coisas. Então o Senhor, aleluia, Jesus levará a sua igreja para a santa, a nova cidade, a Jerusalém celestial. Tem alguém que diz que vai ser aqui mesmo, que essa terra vai ser purificada. Eu não duvido, eu creio, porque o profeta disse que não ficará aqui raiz nem ramo, e queimará-se e purificará-se. Então a terra será purificada e os salvos herdarão a terra. Mas eu creio também que o Senhor tem todo o poder de criar de um grão de areia milhões e milhares de quilos de terra nesse mundo. Ele também tem o poder de criar novo céu e nova terra em que habita a justiça, aleluia. E o diabo não conhece esse céu e essa terra que Ele tem preparado para os que aguardam para a salvação. Oh, irmãos, ficarão de fora os covardes, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, aqueles que dizem não tem problema não, Jesus só quer o coração. Os mentirosos são os que torcem ou negam a verdade da palavra do Senhor, não pregam a verdade da palavra como ela é. Tá vendo, irmãos, o que é o mentiroso? O mentiroso estão aí fazendo até uma nova Bíblia. Estão deixando essa aqui, está fazendo a linguagem de hoje. Estão pulando os versículos, mas eles estão torcendo as escrituras, estão mentindo. Os mentirosos ficarão de fora, estão negando a verdade, estão criando aí, irmãos, aleluia, uma geração perversa, uma geração maligna,
Senhor. Quem sabe um desses que você matou seria um dos 144 mil que vão pregar o Evangelho depois da vinda de Cristo. Quem sabe esse que nós matamos ia ser um pregador mirim, um pregador jovem, um pregador, um pastor, um evangelista, um missionário. Ah, mas a luta foi tão grande e eu tive que fazer aborto e eu tive que evitar aquele filho. Ah, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os nossos pecados. O Senhor disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Para de fazer essa prática. Para de pecar contra o teu Deus. Não peca para salvação. O inferno existe, é muito terrível. Ir para lá não tem mais volta. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração. E que o Deus mas a irmã veio aqui para me dar uma benção. A irmã veio aqui para me abençoar. Coisa mais maravilhosa é fazer você ganhar a tua salvação. É deixar você ciente que você precisa urgente de um Salvador. É deixar você ciente que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados hoje. O amanhã não pertence a nós. Foge da aparência do mal. O Salmo 50 diz para nós não permanecer ao lado dos fornicadores. O Salmo 1 diz para nós não participar da roda dos escarnecedores. Ah, João também disse para nós não concordar com o erro dos outros. O apóstolo Paulo disse para nós não ocultar o pecado e não ser cúmplice dele. O apóstolo também Pedro disse: apartai-vos do homem mau, do homem violento, amante de si mesmo, desleal e infiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Se quisermos ter a nossa salvação, temos que renunciar, temos que perseverar, renunciar a nós mesmos, perseverar até o fim, porque quem vencer dará todas as coisas, mas quem não aguentar são os covardes que ficarão de fora.